Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixai que caia em tentação, mas livrai do mal. Amém. Eu já comecei assim, gente, porque eu começando falando sem meu Deus estiver perto de mim, eu não posso. Então eu já vou começar já com ele, já falar dele, tá bom? Porque eu começo a falar sobre o nosso Pai, então fica bem, deixa eu colocar para cá, fica bem complicado você falar dele sem ter ele perto, né? Então, o Pai, a gente chamando o Pai, a Bíblia, tá? A gente chamando o Pai em primeiro lugar para depois a gente falar, é melhor, porque aí a gente sabe o que fala. Antes de você fazer uma oração, por exemplo, você sai da sua casa sem Deus, é bom não? Você lembra das guerras que aconteceram com Israel? Sempre quando ia fazer a guerra, eles falavam primeiro, ele orava ao Senhor. Vai na frente, meu pai. O dia que ele não falou isso, não deu certo. Não deu certo. Então, quando você sai de casa, vai na frente. Paizinho querido, meu Deus, vai na frente. Vai na frente. Vai na frente, abre as portas, que eu estou chegando. E o que acontecer, é Ele que sabe da minha vida, da sua vida, é Ele que colocou você aqui. Não adianta você reclamar de nada. Esses dias, né, já tem algum tempo atrás aí, caiu uma chapa no meu pé, uma chapa de lanche. Eu agradeci a ele. Se caiu uma chapa no meu pé, porque eu merecia. Eu não sei o que aconteceu, até hoje eu não sei o que aconteceu. Mas não adianta xingar, não adianta humilhar, não adianta, já aconteceu. Então, não adianta. Falar de Deus, falar sobre Deus, falar com Deus, falar por amor a Deus, é a coisa mais linda que existe nesse mundo. Não existe outra coisa a não ser Deus. Ele é a coisa mais maravilhosa que existe nesse mundo. É o ser que eu vivo, eu respiro, é tudo para mim. Muitas pessoas falam, mas Adeilton, você não sai de casa. Eu só saio se for no mercado ou numa farmácia, alguma coisa assim parecida disso aí. É só isso que eu faço. Só isso. Eu não saio. Mas por que eu não saio? Respeito a Ele. Respeito a Deus. Porque onde tiver 2 ou 3 conversando, eu estarei. Mas você, hoje, está tão terrível hoje, que você entra perto de uma roda, a pessoa fala um palavrão, Deus não está. E é o que mais faz hoje. Hoje as crianças falam palavrões perto de mãe e pai, e os pais dão risada. Não adianta. Eu tenho Deus no meu coração. Aí sai aquele baita palavrão. Não adianta. E eu sempre fui desde pequeno assim. Quando eu vi aquela praça com uma pessoa pobre, mendigando, eu não gostava. Eu cheguei a fazer a barba.
Cheguei a fazer a barba de mendigo. Não foi só uma vez, não. Eu pegava a Bíblia, ia lá no meio da praça e conversava com eles falando sobre a Bíblia. Todo lugar que eu colocava a minha arte, que eu mexo com artesanato, para quem não sabe, eu também mexo com artesanato, faço muitos tipos de arte. Mas eu colocava ali a minha Bíblia. Às vezes 2, às vezes 3, às vezes 4 Bíblia. E as pessoas que passavam, elas abertas, porque eu sempre deixo minha Bíblia aberta. As pessoas passavam, lia. Uma saía sorrindo, outra saía chorando, outra saía emocionada. E ali ela sentava perto de mim, nós conversávamos sobre Deus. Sempre sobre Deus. A minha vida é falar de Deus. Para muitas pessoas, que são poucas que me conhecem, aqui onde eu moro mesmo, aqui em Oscar Pissani, e sinceramente eu acredito que ninguém me conhece aqui. Aqui ninguém me conhece. Porque eu não saio, entendeu? Eu não saio. A minha vida é ficar dentro de casa, orando, falando de Deus, ou assistindo, ou trabalhando aqui dentro, que eu trabalho aqui dentro, aqui, ó. Aqui eu tenho meu microfone, aqui eu tenho meu computador, né? Aqui é meu microfone, aonde eu faço minhas vendas, onde eu faço meus trabalhos. Então eu não preciso sair. Eu só saio mesmo se por acaso acontecer de eu precisar ir no mercado ou na farmácia. No posto daqui eu não vou. Eu não vou no posto daqui, porque graças a Deus nós temos nossas ervas aqui, mas se for necessário, sim. Se por acaso chegar necessidade assim de ter que ir no posto, alguma coisa parecida, sim, eu vou. Minha mulher vai comigo, nós vai junto, sim, né? Mas muito difícil, faz muito tempo que eu não sei o que é um posto. Na glória do Senhor. Porque a saúde é dele. Ah, eu tenho uma doença, quem cura é ele. Ele é meu médico. Não tem um... É muito sagrado você falar sobre Deus. Vocês nem imaginam como é sagrado. Você falar um palavrão, uma mentira, uma traição, no meio de tudo, falar a palavra de Deus, isso não presta não, meu filho. Não presta não. Não adianta mesmo. Isso aqui é um estudo bíblico e eu vou falar para você. Eu estou falando sobre a Bíblia. Uma hora ou outra vai chegar esse pedaço e eu vou falar para você. Não adianta. Se você quer caminhar junto com Cristo, não adianta roubar, não adianta enganar, não adianta mentir, não adianta trair, não adianta escravizar. Ou você ama a Deus, ou você ama o dinheiro. Porque amar um e outro, ao pessoal de Israel, que Moisés tirou de Israel do Egito, né? Eles eram tudo pobrezinho. Quando ele abriu o Mar Vermelho, quem passou no Mar Vermelho foi as pessoas bem pobrezinhas. Elas estavam sendo escravizadas. Essa é a família de Deus. Que Deus mais ama. E ali estava Jacó, estava Moisés. E vai que vai. A Ló. Tá tudo junto. Tudo junto. Essa é a família de Deus. Então vamos lá, capítulo 4, versículo 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim
e disse: alcancei-o do Senhor em varão. Ele teve mais um irmão, Abel. E Abel foi pastor de ovelha, e Caim foi lavrador de terra. Aqui ficou melhor, né? Ficou, né? E Abel também trouxe do primogênito das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Oferta, ofertar, doar, dar. Eu estou pedindo desculpa para vocês, porque essa palavra, isso aqui é sagrado. Então, às vezes, eu não embargo a voz por causa disso aqui. Entendeu? Às vezes eu não consigo falar as palavras, tudo, mas eu tenho certeza absoluta que você vai pegar a Bíblia e vai ler junto comigo. Se tiver uma coisa errada ou outra, não se esquente. Por favor, desculpa. Desculpa mesmo, de coração, tá? Se eu estiver falando alguma coisa errada sem querer, eu posso ter errado, tá? Me desculpa, tá? Mas escreva aí, fala, ó, você falou tal coisa, que você está errado, tal. Gente, eu conserto. Faço o possível de eu consertar, tá bom? Capítulo 4. E Abel também trouxe primogênito, já li, tá, para ofertar. 5. Mas, para Caim e para a sua oferta, não atentou. Deus aceitou a oferta de Caim, mas de Abel. Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a oferta de Caim. Mas para Caim, a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente. Ele descaiu-lhe o seu semblante. Ele ficou bravo por Deus não ter aceitado a oferta dele. O Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeste bem, o pecado jaz à sua porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Sempre acontece de irmão com irmão nunca dá certo. Sempre acontece. E aqui é o primeiro irmão que não dá certo. É a primeira família que Deus faz que não dá certo. Mas, gente, já começou errado. A Eva e Adão já começou errado. O inimigo se atrapalhou todinho. Por que o inimigo chegou naquela conversa com Eva? Da onde ele ficou sabendo que aquela fruta era que não podia comer? Por que ele fez isso sabendo? Ele já deve ter sabendo, mas quem falou para ele que aquilo ali não podia ser comido? Ele fez o quê? Ele atrapalhou Deus. Ah, mas o inimigo não é filho de Deus? Sim, ele é filho de Deus. Então por que Deus não acaba com ele logo? Você acabaria com teu filho? Você mataria teu filho? Hein? Me responde aí. Ainda mais quem? O homem que é mais amoroso do mundo, do universo. E tudo tem que ser colocado certo.
existe o bem, existe o mal, tudo tem que se encaixar. Tem que ter para poder a gente aprender a viver. Porque se não fosse o mal e o bem, a gente não aprenderia a ter essa humildade que a gente tem hoje. Porque ser filho de Deus é ser humilde. É ter vida, ter amor, ter carinho. Essa é a vida de Deus. Versículo 8. Capítulo 4, versículo 8. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando ele no campo, se levantou Caim contra o seu irmão e Abel, e o matou. O Caim pegou uma pedra na cabeça de Abel, por ciúme. Primeiro, sangue a derramar numa terra. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei. Sou eu o guardador de meu irmão? Olha como é que ele respondeu a Deus. Olha como ele respondeu a Deus. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão chama a mim deste a terra. Deus já sabia. Deus já sabia. E agora, maldito és tu, a terra, que abriu a sua boca para receber a tua mão o sangue do seu irmão. 12, versículo 12. Quando lavaste a terra, não se dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. 13. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade a que possa ser perdoada? Eis que hoje me lança da face da terra, e da tua face me esconderei? E serei fugitivo e errante na terra? E será que tudo aquele que me achar me matará? Como dizendo assim, se eu sair daqui com tudo que eu falei, aquele que achar vai me matar. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer um que achasse. O poder de Deus é tão grande que Caim, ele vai sofrer muito na terra. Aliás, sofreu muito na terra. Sofreu muito na terra. E saiu Caim diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E aconteceu Caim a sua mulher, e conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque, e ele edificou uma cidade que chamou o nome da cidade de Enoque, pelo nome de seu filho, Enoque. 18. E a Enoque nasceu Irade. O Irade gerou Neujael e gerou Batusael. Batusael gerou Lameque. Lameque teve 2 mulheres, uma era Ada, a outra era Silá, certo? E Adão teve, Ada teve Jabal, esse foi o pai que habitam em tendas e tem gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Esse foi o pai de todos os que tocam harpas e órgãos, né? Órgão. Silá também teve Tupacaim, mestre de todas as obras de cobre e de ferro, e a irmã
de Tupalcaim foi Maná, e assim vai gerando, vocês vão lendo, tá? Que aqui é um estudo bíblico, se eu continuar aqui vai ficar até amanhã falando de nome, né? Aí Adão conheceu a sua mulher, ele tomou, vamos para o 25, ele tomou Adão, conheceu a sua mulher e ela teve um filho que chamou o seu nome de Sete. Porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel. Por enquanto, que Abel morreu pelo Caim. E Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome de Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Tá? Então, gente, aqui é a parte da genealogia de Sete, né? E essa parte aqui, vamos dizer assim, que não é este livro da geração de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. O macho e a fêmea criou e os abençoou. E chamou seu nome Adão. No dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos. Aí ele vai falar das pessoas, quantos anos morreu, viveu, nasceu, sabe? Aí ele vai falar um monte. Ó, Lameque 782 anos, né? 782 anos. E aí chega a parte de Noé, tá? Que vai ser a outra parte que a gente vai ler, tá bom? Tá? Vou colocar aqui para vocês o seguinte. Não adianta vocês fazerem muita coisa, não. Você que tá coçando meu nariz aqui, tem que estar aquela hora que tá coçando, né? Não tem problema. Os problemas vai vir. As doenças vai vir. O que vocês fizerem, não vai adiantar nada. Mas por que não vai adiantar nada? Qual foi o dia que gritar, xingar, resolve alguma coisa? Já perceberam? Alguém nessa vida já se curou com gritaria e xingamento? Ou ficou apavorado? Eu estou doente. Vai resolver? Não resolve, não. Em vez de você xingar, se humilhar, ore. Faça isso. Não se preocupa com nada, porque você tem um Deus tremendo. Você tem um Deus maravilhoso. Você é pequeno, você é fraco, mas o seu Pai é imenso e forte. Não adianta você fazer muita coisa, não. O dia que você saber alguma coisa errada e você gritar, xingar, vai ficar mais errado ainda. Tá bom? Vai ficar mais errado ainda. Porque além de você tá com esse problemão, você acabou de expulsar o teu médico, o teu advogado, a tua paz, a pessoa que você mais ama, o teu amor, você expulsou ele. E o teu inimigo você chamou. Você acabou de chamar o teu inimigo para dentro da tua casa. E você sabia que você tem um inimigo? Você tem. E se você não resolver esse problema com o seu inimigo,
ele vai acabar com a tua vida. Quem é esse inimigo? Olhe no espelho. Você vai ver seu inimigo. Você vai ver seu inimigo olhando para o espelho. Porque enquanto você estiver se matando, se humilhando, se drogando, se matando, você é o seu próprio inimigo. Não tem outro inimigo. Você é seu próprio inimigo. A hora que você estiver numa cama morrendo, lembre-se disso. Você se matou. Não existe outra pessoa. Quando você faz uma coisa errada, não foi ninguém que fez. Você sempre culpa alguém. Ah, foi ele que fez, ele que começou. Não. Foi você. Você é culpada. Você é culpado. Não é ninguém que fez isso para você. Se você colocar na cabeça mesmo, pensar direitinho mesmo, foi você que fez. Você que começou. Você que agrediu. Você que mentiu. Então, não é outra pessoa que vai pegar os teus pecados. Nunca. Nunca. Não adianta. Na hora que você pagar os teus pecados, quem vai pagar vai ser você, não vai ser ele, não. Na hora que acontecer de você ir lá em cima para saber o que vai acontecer com você, para onde você for, não vai ninguém no teu lugar, não. Vai ser você. Então quem tem de corrigir você é você mesmo. Você tem que se policiar. Você tem que policiar você. Você tem que saber o que você está falando, você tem que saber o que você está fazendo, por quê? Porque você tem um Deus. Agora, se você é do inimigo, não se policia, não. Não. Não adianta. Só se você quiser voltar para Deus. Mas se você quer voltar para Deus, não esqueça que se você voltar para o inimigo de volta, está mais perdida ainda, porque aí ele está com raiva de você. Eu conheço histórias e mais histórias de pessoas que era do candomblé, que vivia de imagem, vivia carregando imagem, colocando imagem assim no serviço dela, tudo, e ela abandonou, ela perdeu tudo, porque Deus não aceita certa luxúria. Deus não aceita. Então ela perdeu tudo. O que ela fez? Ela voltou. Dançou. Foi horrível, viu? Não vou colocar muitos detalhes aqui, senão fica até amanhã. Mas eu posso contar mais tarde, ou no outra live que eu fizer, eu posso até falar. É só comentar aí. Você lembra que você falou de uma pessoa que era do candomblé e passou para Deus, depois quis voltar? Eu lembro. Pode deixar que eu falo para vocês. Tá? Não é bom, não. Ou bem, você é de Deus, ou bem você é do inimigo. Ah, mas quer dizer então que se eu estiver no inimigo, eu não posso voltar para Deus? Deve. Você não pode, você deve voltar. Se você não quer sofrer a eternidade inteira, depois que sair daqui, se você está sendo lapidada, se você está começando a perceber que esse lado seu não tá errado, que o lado dele é errado, eu já falei, tem dois caminhos, você tem como sim. Deus fala que se você me pedir perdão, eu aceito. É só pedir perdão a Deus que ele aceita. Mas aí tem que vir do coração. E saiba que se você sair de Deus para voltar para ali, não presta não, filho. Faça isso não. Faça isso não, porque aí você vai estar na mãozinha dele. Você pode ir para Deus 500 vezes, ele vai te aceitar com amor e carinho de tudo que aconteceu. Com certeza ele vai te aceitar.
Agora o outro não. Você vai voltar, ele vai te aceitar, ele é seu. É seu, todinho seu. Você pode voltar com ele à vontade, a hora que você quiser. Você vai sofrer. Enquanto Deus vai te abraçar e te beijar. Enquanto Deus vai te carregar no colo. Mas você tem que passar por provações. Tem muitas provações. É que eu já falei para você, eu não sei. Eu não sei se Deus vai me aceitar. Ah, mas o que você fez, Adeilton? Não sei. Eu não sei se ficar dentro de casa, ir no mercado e voltar para casa é um pecado. Eu não sei se eu falei alguma coisa. Eu não sei se eu fiz alguma coisa. Não sei. Quem sabe é ele. É ele que sabe, eu não sei. Não, eu não sei. Eu não posso falar que sim ou não, não sei. Ah, mas você está estudando a Bíblia e não sabe, não. Não sei. Tá bom? Deus abençoe vocês. Fiquem com essa daí, tá? Que muita gente fala, ah, eu já tô com Cristo, que eu sou bom, não sei o quê. Olha, não dá certo isso não, filho. Tá não. Eu vou falar para vocês. Vou falar sério para vocês. Ah, mas ele não perdoa? Perdoa. Perdoa sim. Ele perdoa sim. Tudo que você fazer, ele vai te perdoar. Mas só que aí tem as aprovações, tem as adaptações. Você tem que passar por tudo o que aconteceu. É que nem eu falo, antes de fazer alguma coisa, primeiro antes de fazer, procura saber se você gostaria que fizesse com você. Está me entendendo? Ah, eu vou fazer isso com tal pessoa. Mas vem cá, se por acaso fizer comigo, eu ia gostar? Não. Então eu não vou fazer. Acabou. Simples assim, não vou fazer. Ah, mas eu ia gostar? Ah, eu ia adorar que alguém fizesse isso comigo. Então faça. Eu faço isso. Eu procuro ver se por acaso se eu fizer isso, a pessoa vai gostar. Se ela está gostando, eu gosto. Se ela não gostar, eu fiz por boa vontade. Entendeu? Mas tem que ficar esperto, lógico que tem que ficar esperto. Porque muitas pessoas aceitam o seu bem para lhe fazer mal. Tome cuidado com isso. Que você está fazendo bem para certa pessoa e a pessoa está aceitando o seu bem para fazer o mal contra você. Então fica esperto. Muito esperto. Tome cuidado. Porque aqui faz, aqui paga. É que eu falo, Deus perdoa? Sim. Mas você tem que pagar tudo aqui mesmo. É aqui que você vai pagar. Não adianta. Não entendeu? É só responder aí embaixo. Você não entendeu? Responde aí embaixo. Que aí nós vamos falar com você. Nós vamos conversar com você. Porque antes ele perdoa, mas só que você vai ter que passar por tudo que você fez. Porque antes de você não pagar o que você fez aqui, não, você tem que pagar. É por isso que antes de tudo que acontece, se você fez alguma coisa errada, chega para a pessoa e peça perdão para ela ou para ele. Por quê? Você fazendo isso, a pessoa aceitando o seu perdão, quando você faz uma coisa erradíssima, que fez alguma coisa que machucou, maltratou, sei lá, você chega e peça perdão.
Por quê? Para a pessoa aceitar e lhe dar o livramento aqui na Terra. Aí, porque essas são aprovações. Deus me perdoa? Perdoa. Aí vem as aprovações. Aí vem os problemas que você fez para os outros diante, vem no teu pé, vem de cara assim para poder você pagar tudo. Deus te perdoou, mas você tem contas para pagar aqui na Terra. Então não adianta. Fiquem com Deus. Vamos ler o Pai Nosso. Pô, mas vem cá, você chega a dar essa bomba pra gente aqui e vai sair assim, sem mais nem menos? É contigo. A hora que eu falei que eu não sei, não é porque eu pequei nem nada, é porque eu não sei. Eu sinceramente para vocês, eu não sei. Por quê? Porque eu tenho passado. Ah, você aprontou no teu passado? Quem não aprontou? Jogue a primeira pedra quem não pecou. Existem defesas que você, às vezes, você tem que se defender. Nessas defesas suas, você peca. Às vezes existem necessidades. Existe muita coisa aí que pode ter acontecido. Aí Deus vai ver. Será que ele está certo em fazer isso? Será que ele não está certo em fazer isso? É Deus que vai corrigir. Então, quem sou eu para poder corrigir alguma coisa? Né? Então, eu vou deixar essa bomba com vocês, tá? E que Deus abençoe vocês, né? Tá bom? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem não tem ofendido. E não deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiquem com Deus.